Oi, se você está em casa sem ter o que fazer, procurando uma boa história para passar o tempo, venha e leia comigo hoje com mais um livro de literatura brasileira. Se você curte esse tipo de leitura, senta confortável e depois da vinheta a história começa. Oi pessoal, eu sou a Fran e hoje estamos aqui para dar sequência à leitura do romance A Marca de uma Lágrima, do escritor brasileiro Pedro Bandeira. Se você está aqui comigo desde o início, então você sabe que esse é o nosso terceiro vídeo. No primeiro vídeo eu fiz uma pequena apresentação do romance, eu falei o enredo, eu falei a respeito do autor, das motivações que o levaram a escrever A Marca de uma Lágrima. E no segundo livro nós começamos a leitura pelos capítulos número 1 e número 2. Então eu preciso agora que você vá até o card e clique no link para que você possa voltar para a playlist e assistir os vídeos anteriores. Ou então você não vai conseguir entender aquilo que eu estarei na... Pronto? Você já leu? Beleza, então vamos sem demora para o capítulo de número 3. Vira a página, vai. Mas enfim, o fato é que esta pessoa, seja ela quem for, acabou levando a Isabel até a tia dela, né? E a tia dela acabou providenciando para que a Rosana e a Isabel fossem levadas para casa, né? Que a Isabel estava muito bêbada mesmo, ela desmaiou lá no sofá da tia, né? Quando ela acordou, ela já estava em casa. E aí, pessoal, quando ela acorda, que ela já está em casa, né? A mãe dela indignada, né? Porque imagine aí a situação, a mãe dela dizendo que os vizinhos iam falar, a filha dela chegando em casa igual uma porca bêbada, era só uma fidelha, como é que o negócio daquele acontecia. E a Isabel nem te liga, sabe? A Isabel não respondia nada, a Isabel não falava nada, a Isabel não se irritava, a Isabel só conseguia pensar naquele beijo, gente. A Isabel estava apaixonada, né? Era o primeiro amor da vida dela. Então, na cabeça dela, ela só conseguia imaginar como seria rever o Cristiano novamente, encontrar novamente com o Cristiano, a mãe que falasse o que quisesse, os vizinhos que pensassem o que quisesse. A Isabel não estava nem aí, né? E o desejo da Isabel era ir atrás do primo, né? Era ir visitar, inventar uma desculpa para ir visitar, ligar para ele, fazer alguma coisa, mas ela não fez. Ela não fez porque ela era tão romântica ao ponto de achar que seria interessante para ela ficar lá remoendo aquele sentimento, né? Vivendo aquele sentimento. Esse foi um dos motivos dela não ter ligado. E o outro era o fato de que ela não podia ir encontrar com o Cristiano porque aquele dia era domingo, né? E os domingos não pertenciam a Isabel. Os domingos eram sempre do pai da Isabel, né? Ela tinha que sair para almoçar com o papai. Pois é, gente, se você já passou por esse tipo de coisa, já viveu esse tipo de sentimento lindo, único, maravilhoso e quiser compartilhar, coloca aqui embaixo nos comentários que eu tenho certeza que eu e que as outras pessoas que vão ler vão adorar saber, tá? Tá lá a Isabel com o pai dela, né? E é um domingo como outro qualquer, um almoço como outro qualquer. Mas para Isabel não, para Isabel tudo tá diferente, para Isabel tudo tá especial, para Isabel o mundo tá mais bonito, né? Ela quer fazer algo de bom pelas pessoas, ela quer compartilhar com as outras pessoas aquela alegria que ela tá sentindo. Então ela chega pro pai e diz pro pai que ela quer conhecer a Lúcia, né, a tal lá da sujeitinha, né, de quem a mãe dela tanto falava, a mulher que tinha arrancado o pai dela de casa. Ela não diz isso, claro, né? Ela diz, pai, eu tô tão feliz hoje, eu acho que hoje eu quero conhecer a Lúcia. E o pai dela fica todo errado, né, porque o pai dela diz para ela, olha filha, é que, sabe, detesto ter que admitir, mas a sua mãe estava certa.
Eu e a Lúcia não deu muito certo, não. A gente se separou já tá com um tempo. E a Isabel fica chocada, né? Como assim? Né? O sistema de informação da mamãe não captou essa novidade, né? A mamãe não tá sabendo disso. E ele fala, mas eu já tô com uma outra mulher, uma outra pessoa. Ela é uma pessoa muito boa, o nome dela é Helena. Hoje não vai dar não, porque ela foi visitar a família, mas quando for semana que vem, né? E aí a Isabel olha pro pai e diz, não, papai, tudo bem, pode ser que semana que vem não seja mais a Helena, seja outra pessoa, né? E o pai dela chocado, né? Ralha com ela, né? E tudo, e a Isabel nem te ligo lá, sorridente, feliz, né? Ela volta para casa e dorme abraçada com o travesseiro, né? Sonhando que o travesseiro é o Cristiano, né? E aí no outro dia ela dorme sonhando que no outro dia ela vai para a escola, né? E ela vai finalmente poder encontrar com o Cristiano, ela vai finalmente, né, poder viver toda aquela emoção, né, novamente, né, de estar novamente diante do Cristiano, né? E aí a gente vai para o próximo capítulo, que é o capítulo número 4, e nesse capítulo a Isabel, ela tá de frente à escola, esperando, né, o início das aulas, quando de repente ela avista a Rosana se aproximando, né? O que não era novidade, a Rosana estava atrasada, a Rosana sempre chegava atrasada, né? A Isabel era aquela aluna certinha, a Rosana era aquela aluna Deus me acuda, né? Seja o que der, né? E aí elas vão entrando juntas e a Rosana vai dizendo para ela que tem uma novidade para contar para ela, que é uma coisa incrível. E a Isabel diz que também tem uma novidade incrível para contar para a Rosana. Só que como a Rosana, para variar, chegou atrasada, ocorre o toque e elas têm que ir para a sala de aula, né? Elas não podem ficar no corredor. A escola era muito rígida a respeito disso. E aí elas entram na sala de aula, é aula de física, né? E elas sentam lá e a Isabel diz que a professora, né, o tempo todo tentando ser simpática, né, tentando ser legal e tudo. E ela lá tentando explicar o conteúdo, passar a matéria, mas a Isabel não consegue se concentrar, porque na cabeça da Isabel só tem um tema, né, gente? Cristiana, ela não consegue pensar em outra coisa. E como vocês sabem, a Isabel, né, é extremamente versada na arte da poesia. À medida que a professora vai falando, a Isabel vai transformando as palavras da professora num poema, numa dedicatória de amor para o Cristiano. E aí eu faço questão, tá, gente, de ler para vocês o poema, que por sinal, né, o autor, ele capricha, é um poema muito bonito. Muito bem. E aí, né, a professora vai dizendo, né, a professora vai falando, a física estuda a relação que existe. E a Isabel, neste físico de um Deus, numa intensa relação. Eu, pálida e bêbada, tremo e me afogo e me sufoco entre loucura e paixão. A professora, entre a matéria e a energia. Isabel, quero fundir meu corpo no teu corpo junto ao meu. Nos teus braços serei cega, para que sejas o meu guia. Nós seremos a matéria, nosso amor será a energia. A professora, a energia afeta a matéria. A Isabel, se esse amor me modifica, me transforma, me edifica, se ele afeta tanto a mim, também te transformará. A energia desse amor afetou-nos para sempre, e a matéria que hoje somos, outra matéria será. A professora, e a matéria afeta a energia. A Isabel, seremos dois novos amantes, pelo amor energizado, transformados, mas em quê? Que eras antes de mim? Quem sou depois de você? E a professora, esse processo de transformação é o objetivo. Isabel, no meu seio serás meu, para o uso que eu quiser. Nos teus braços me abandono, ao teu lado sou mulher. E assim, né, gente, a aula inteira, a Isabel, né, convertendo as
palavras da professora de física em um lindo poema de amor para o Cristiano. E aí, quando a aula termina, né, a próxima aula seria em inglês. E naquela escola eles tinham um hábito interessante. Eles separavam os alunos não por classe, por série, mas por níveis, né, de avanço na língua estrangeira. E a Isabel e a Rosana tinham níveis diferentes. A Isabel estava lá na frente, um nível bem avançado, e a Rosana estava lá, né, no iniciozinho. E aí elas se separam, né, as duas. A Isabel corre, né, para tentar encontrar um bom lugar na sala de aula, né? E aí, quando ela tá lá na frente, né, já ouvindo as aulas, a explicação do professor, o professor ele entra falando em inglês, né, cumprimentando todo mundo em inglês, e a Isabel fica se perguntando quanto tempo vai demorar até ele começar a gritar com todo mundo em português mesmo, né? E ela tá lá, quando de repente ela olha para trás e, para surpresa dela, ela vê o Cristiano sentado lá atrás, né, numa das cadeiras lá de trás. E aí ela fica chateada com ela mesma, né, porque ela é tão burra, né, que ela devia ter imaginado que já que o Cristiano era o melhor aluno, tinha sempre notas boas, né, pelo menos era o que a mãe dele dizia, né, que ele era o primeiro em tudo. É claro que em inglês também ele iria ficar numa turma avançada, né? E ela, na pressa dela, tinha ido lá para frente e agora nem ficar olhando para ele sem dar bandeira ela não podia, né? Porque ele estava atrás dela. Ela fica lá tentando se concentrar na aula do professor, quando de repente ela percebe que um colega que está sentado atrás dela passou um bilhetinho, um pedacinho de papel para ela. E aí, quando ela pega, que ela abre o pedacinho de papel, ela percebe que se trata de um bilhete do Cristiano. E nesse bilhete, o Cristiano, ele pede a Isabel para se encontrar com ele, porque ele está ansioso para falar com ela, ele tem coisas maravilhosas para dizer para ela, e ele quer encontrar com ela, pede para ela dizer aonde. E ela escreve a resposta, né, emocionada, num pedaço de papel e passa para o colega passar para o Cristiano. E na resposta dela, ela pede para ele encontrar com ela lá no laboratório de ciências, né? Aí, hein, gente, o que vocês acham que vai acontecer nesse laboratório, hein? Será que finalmente o Cristiano vai pedir a Isabel em namoro, vai dizer que ficou tão empolgado com um beijo quanto a nossa protagonista? O que vai acontecer com a Isa? Vamos lá. A Isa sai, né, correndo da aula de inglês em direção ao laboratório de química. E uma coisa interessante acontece com ela antes dela chegar no laboratório de química, né? Ela se encontra com um rapaz, né, um garoto. E esse rapaz, ele já vai cumprimentando ela. Senhorita Ilusão, que bom encontrar você aqui, né? E ela tentando correr em direção ao laboratório, e aquele rapaz lá olhando para ela, sorrindo, né, bem de frente com ela. E ele, não se lembra de mim, senhorita Ilusão? Sou eu, o Fernando, lembra? Sábado, lá na casa do Cristiano, no aniversário. Aí ela recorda, né, do garoto chato que tinha interrompido ela quando ela estava lá escondida dentro do jardim, né? Ela fala, oi, Fernando, desculpe, né, e tudo. E ele já vai dizendo, quer dizer que você estuda aqui, que sorte, eu também me transferi para cá, eu tô no 3º ano. E ele lá querendo puxar a conversa, e ela já vai logo dispensando ele. Desculpa, tá, Fernanda, que eu tô com pressa, tá bom? Eu tô indo. E ele olha para ela e diz, olha, que dizem que a ilusão é como uma ave, né, que vem e que vai. Só que eu não queria perder essa ilusão, entende? E ela aparentemente não entendeu nada, né, gente? Porque ela só fez dizer tchau, Fernanda, e saiu correndo, né? E aí ela corre em direção do laboratório, né? Ela chega antes do rapaz. E aí ela entra, né? Ela fica satisfeita com ela mesma por ter escolhido aquele lugar, né? Porque aquele lugar ali, né, raramente ia ter alguma pessoa para poder atrapalhar, né, o momento deles.
E ela tá lá, ela começa enquanto ela espera ele, ela começa a observar, né, o ambiente ao redor dela. São várias prateleiras cheias de frasco. E nas gaiolas tem alguns animais presos, né? Ela avista uma aranha, ela avista uma cobra, né, presa na gaiola. E ela lá no meio, né, entre vidros, frascos, cobra, aranha, esperando pelo garoto. Até que ela escuta um barulho, né, e ela vê o Cristiano chegando. E ele já vai perguntando: prima, você tá aí? Isabel? E ela: tô aqui, meu amor, né? Ela toda emocionada já, né? E ele se aproxima, dá aqueles beijos estalados no rosto dela, como era o costume dele. E aí ele já vai dizendo: Isabel, foi ótimo ter reencontrado você. Desde que a gente se reencontrou, coisas maravilhosas aconteceram comigo. E é tudo por sua causa, né? E ela lá emocionada, igual uma bobona, né? Esperando ele dizer que amava ela. E ele vai e confessa para ela que de fato ele tá apaixonado, né? E ela por mim, né? Só em pensamento, ela por mim, meu amor, pela sua Isabel. E ele fala: pela Rosana. É, exatamente isso que vocês ouviram. Eu sei, não caiam da cadeira. Ele tá apaixonado pela Rosana, pela melhor amiga dela. E aí imagina, né, gente, a cara da Isabel. Coitada, não conseguiu mais falar nada, ficou lá. E o bobão, sem nem se tocar do que tinha acontecido, continua numa insensibilidade grotesca, falando para ela que quer que ela ajude ele a engatar o namoro com a amiga dela, porque tem medo que a amiga dela pense que ele foi só uma diversãozinha de uma noite. Ele quer falar com ela, faz a pobre da Isabel jurar que vai ajudar os dois a se encontrarem, né? Porque a Isabel fala para ele que talvez não seja possível ele ver a Rosana, porque a mãe da Rosana pega muito no pé dela. Então ele faz ela jurar que vai mentir para a mãe da amiga, que vai dizer que a amiga vai sair com ela para poder ela se encontrar com ele, né? Então veja aí, né? O cara, além de tudo, né, ainda envolve a Isabel numa maior rabo de foguete, né? Literalmente, maior confusão. E a Isabel, bobinha, né, lá quase já se desmanchando em lágrima, ela jura que vai ser a madrinha, que vai ajudar o garoto por quem ela tá apaixonada a se encontrar com a melhor amiga dela. E o bobão se despede, dando um beijo no rosto dela e vai-se embora. E ela fica lá, né? Ela fica lá, ela tira os óculos, ela se permite chorar em silêncio. Ela não pode sair daquele jeito, porque na vida dela, em toda a vida dela, só tem uma pessoa que viu ela daquele estado, o inimigo dela, né, o espelho. Ninguém nunca mais viu ela daquele jeito, chorando. Ninguém nunca viu, né? Então ela fica lá tentando se acalmar, né? Tentando parar de chorar, imaginando que ela era uma boboca mesmo. O que é que o Cristiano ia poder ver nela, né? Além da garota gorda, da garota feia. Como que poderia ter passado pela cabeça dela que um garoto tão lindo como ele fosse se interessar por ela? E ela tá lá quando ela escuta outro barulho na porta. E aí, né, ela tenta se ocultar mais ainda na sombra do laboratório, com medo que possam ver ela. Ela não quer ser percebida. E lá de onde ela tá, ela vê um vulto, né, todo vestido de branco, entrar, né? Provavelmente era algum professor, alguma guarda-pó, né? Uma pessoa que cuida do laboratório. E essa pessoa, ela mexe em alguns frascos de uma das prateleiras, né? E depois ela sai, deixando a Isabel lá sozinha. Felizmente não tinha percebido que a Isabel estava lá. E a Isabel se levanta, né? Ainda limpando os olhos, né? Coloca o óculos e se aproxima lá dos vidros, das prateleiras, e começa a olhar a prateleira onde ela tinha visto a pessoa mexer. E ela começa a ler os nomes dos frascos, e um dos nomes, né, provavelmente o frasco que a pessoa mexeu, porque estava assim, um pouco fora de lugar, chama a atenção da garota por causa do nome, da substância que estava lá dentro. E o nome era Lina Marina.
E a Isabel, né, doida do jeito que só ela é, começa a pensar, Lina Marina é um nome de mulher. O que será esse pozinho branco que chamam de Lina Marina? Será que é costume esfacelar os sonhos de garotas e guardar, né, dentro de potes com o nome etiquetado, né? E aí logo embaixo do nome Lina Marina, ela vê o nome glicosídeo de cianonitrila, mas ela não sabe do que se trata, o nome não diz nada para ela. E ela sai daquele laboratório imaginando, né, que dali a alguns dias ia ter um vidro cheio de pozinho branco com o nome Isabel, né, que seria os sonhos dela, né, esfacelados lá dentro do vidro, né. Então, pessoal, é isso aí. Vamos dar uma paradinha agora, né, para esse vídeo não ficar muito longo. No próximo vídeo nós retornaremos. Espero que você esteja gostando da história da Isabel. Coloca aqui embaixo as suas impressões, as suas opiniões. Eu vou adorar discutir com você a respeito desta obra, né, a respeito desta obra sensacional. E se você está gostando do meu trabalho, não deixa de se inscrever, de ativar o sininho para receber outros vídeos como esse. Não deixa de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento. Você acha que o meu trabalho é importante e quer colaborar para que ele continue? Dá uma olhadinha nas promoções que eu deixei aqui embaixo na descrição. Através desses links, você poderá adquirir produtos de qualidade por um preço acessível e ainda ajudar o meu trabalho. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final e eu encontro você aqui no próximo Leia Comigo. Tchau!